Seja muito bem-vindo ao canal A Luz da Bíblia. Neste vídeo, buscaremos entender à luz da Palavra de Deus qual o pecado que Deus não perdoa, como ele é praticado e quais as suas consequências à vida do ser humano. Desde já, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e seja um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Então, vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 3, dos versos 7 ao 12 está escrito: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. As principais condições exigidas pelas Sagradas Escrituras para que o cristão seja cheio do poder do Espírito é não entristecer, extinguir, resistir, ultrajar e mentir ao Espírito Santo. Qualquer um desses pecados desabilita o cristão como candidato à plenitude do Espírito de Cristo. A proibição contra essas transgressões sugere que, por seus atos e natureza pecaminosa, tem possibilidade de ofender o Santo Espírito, interferindo assim na obra do Espírito no cristão. Consequentemente, a insistência e teimosia em afrontar o Espírito da graça podem levá-lo, à semelhança dos cristãos hebreus, ao pecado de apostasia e blasfêmia contra o Espírito. Os pecados contra o Espírito Santo consistem em palavras, atitudes e atos. Entre os pecados por palavras, acham-se as afrontas verbais e as blasfêmias. As atitudes e atos constam da resistência ao Espírito e da recusa contínua de se cumprir a vontade de Deus. Contudo, a resistência ao Espírito é o pecado inicial que se comete contra o Consolador. Uma vez cometida esta ofensa, as demais parecerão de menos importância, visto que o coração do ofensor, afetado terrivelmente pela iniquidade, considerará o pecado algo comum e corriqueiro. Lembremos-nos que o Espírito Santo, simbolizado nas Escrituras pela pomba, é muito sensível. Este pecado contra o Espírito pode ser compreendido pelo modo como Estevão concluiu seu sermão diante dos anciãos de Israel. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Atos 7, verso 51. O pecado daqueles homens não era um ato isolado, mas contínuo. Resistir sempre ao Espírito Santo, verso 51. Mas o que é resistir ao Espírito Santo? É recusar, de forma consciente, a vontade divina transmitida pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus e por meio de seu trabalho em nossos corações. O verbo resistir usado por Estevão no original vai além de uma mera resistência. Significa lutar contra, lutar com agonia, cair em cima. O povo de Israel até hoje sofre as consequências disso. O texto em estudo revela que os ouvintes de Estevão lutavam contra o Espírito Santo, empregando nesta peleja todas as suas forças. Você tem resistido ao Espírito Santo? Israel, o povo de Deus, fez isso por rebeldia contumaz, e o Espírito do Senhor tornou-se inimigo deles e passou a lutar contra eles. Que relato terrível e condenatório! Acostumados como estavam ao culto levítico e sob perseguição por causa do Evangelho de Cristo, os cristãos de origem judaica começaram a deixar a igreja e a retornar ao judaísmo centrado no templo em Jerusalém. Em Hebreus 10, verso 29, eles são incisivamente exortados a não fazê-lo. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça.
Aqueles irmãos cometeram 3 horrendos pecados: o de pisar o Filho de Deus, o de ter por comum o sangue da aliança e o de agravar o Espírito Santo. Agravar, como aqui é empregado, é afrontar, ultrajar, debochar, zombar, injuriar, insultar com desdém. Na Epístola aos Efésios, exorta-nos Paulo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Efésios 4, versos 30 e 31. A tristeza do Espírito Santo. O vocábulo original tem a ver com agravo, dor, aflição, angústia. Diante desta recomendação do apóstolo Paulo, um teólogo asseverou: o Espírito que faz os homens experimentarem a verdade é envergonhado quando os santos mentem uns para os outros e têm conversas vãs. E o que pode entristecer o Espírito Santo? Matthew Henry responde: toda conversação maligna e corrupta que estimule os desejos pecaminosos e a luxúria contrista o Espírito Santo. O Espírito Santo também é entristecido quando, desprezando a vontade divina, preferimos seguir nossos desejos e ambições, quando o cristão não reverencia a sua presença manifesta e ignora a sua voz, quando não busca a sua vontade e direção. Podemos mentir ao Espírito Santo? A mentira ao Espírito Santo está categoricamente exemplificada na passagem em que Pedro, pelo Espírito Santo, denuncia a mentira de Ananias e Safira. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos 5, verso 3. Vejamos o que significa este tipo de pecado, o sentido da palavra mentira em Atos 5, verso 3. Aqui, o termo original corresponde a contar uma falsidade como se fosse verdade. Ananias e Safira certamente ensaiaram esta mentira, como pode ser visto no versículo 9. Quais as implicações de se mentir ao Espírito Santo? Quem mente ao Espírito Santo menospreza a sua deidade. Ele é Deus. Como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Isso significa que o Espírito Santo tudo sabe e tudo conhece. Logo, mentir é tentar o Espírito do Senhor, é testar a tolerância de Deus, isto é, pecar até enquanto Deus suportar. Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, exortou-os: não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, verso 19. Tem-se a impressão de que aquela igreja, esquecendo-se de seu primeiro fervor, tornara-se formalista. Sua liturgia começava a extinguir o Espírito Santo. Se por um lado não podemos concordar com as meninices e fanatismos, por outro, não haveremos de nos conformar ao mero ritualismo, pois sempre resulta na supressão e extinção das operações do Espírito Santo em nosso meio. O que é extinguir o Espírito? O termo traduzido por extinguir, referente ao Espírito Santo, tem o sentido colateral de apagar aos poucos uma chama, um fogo que está a arder. Portanto, extinguir o Espírito é agir de modo a impedir, suprimir ou limitar a manifestação do Espírito do Senhor. Quando se perde o primeiro amor, extinguimos ou apagamos de nossas vidas o Espírito de Cristo. Qual o perigo de se extinguir o Espírito? A extinção das operações do Espírito Santo na vida da igreja quando não é letal. A adoece e debilita, sem que ninguém o perceba. Mais tarde, resta somente a lembrança do passado, quando o fogo do céu ardia. Sempre que for detectada a falta de operações do Espírito Santo em nosso meio, devemos clamar a Deus sem cessar por um avivamento espiritual. A extinção do Espírito Santo leva a igreja à mornidão espiritual. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Encontrava-se o Senhor Jesus numa sinagoga em Cafarnaum, a sua cidade, quando lhe trouxeram um endemoninhado cego e mudo. Jesus, por sua compaixão, libertou totalmente o homem possesso.
Os fariseus alegaram que ele operara tal milagre pelo poder do chefe dos demônios. Era o cúmulo do pecado deles contra o Espírito Santo. Jesus lhes disse: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, versos 31 e 32. Os adversários de Jesus blasfemavam contra ele e o Espírito Santo, declarando consciente, proposital e seguidamente que Jesus operava milagres pelo poder de Satanás, o chefe dos demônios. Com essa blasfêmia, eles estavam rejeitando de modo deliberado o Espírito Santo que operava em Jesus, o Messias. A blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. O ser humano pode chegar a tal cegueira espiritual a ponto de blasfemar contra o Espírito. A blasfêmia contra o Espírito de Deus é a consequência de pecado similares que a precedem, como rebelar-se e resistir ao Espírito, abafar e apagar o fogo interior do Espírito, endurecimento total do coração, cauterização da consciência e cegueira total. Chegando o ser humano a este ponto, torna-se réprobo quanto à fé e passa a chamar o mal de bem e o bem de mal. Isaías 5, verso 20. A blasfêmia contra o Espírito do Senhor é imperdoável, porque sendo Ele o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que intercede por nós, é recusado, rejeitado e blasfemado. O movimento pentecostal somente poderá lograr bom êxito em qualidade e quantidade se mantiver nos padrões da sã doutrina e revestidos do poder do alto. Poder de baixo, humano, terreno, não temos falta, mas necessitamos sempre do poder do alto, que põe a igreja em marcha. É impensável o pentecostalismo sem o Espírito Santo. Portanto, não podemos cometer nenhum pecado contra ele. Se o fizermos, poderemos comprometer fatalmente o nosso destino eterno. Que o Senhor nos ajude a sermos sadios na fé, maduros no entendimento e zelosos na manutenção da chama do autêntico avivamento espiritual. Se você gostou deste vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Deus te abençoe.